Bom dia, gente. Bom dia. Eu vou passar aqui rapidinho só para deixar uma mensagem, uma reflexão para vocês nesse início, né? Nesse fim de semana que tá aí. Eu queria dizer para vocês, eu tava fazendo meu devocional e li no livro de Salmos, no Salmo 127 e o versículo 2, que diz assim: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Esse versículo em questão, ele fala para a gente do cuidado, né, que Deus tem conosco, inclusive no momento em que estamos dormindo. Então Deus ele dá descanso àqueles que ele ama, né? Então a gente vê mais à frente, né? A gente vê no livro de Daniel. A Bíblia nos mostra que Daniel ele fazia suas orações todos os dias. O rei Dário, ele se aconselhava com Daniel, ele gostava muito de Daniel. Porém, né, foi decretado, ele decretou, né, por influência de terceiros, ele decretou que ninguém poderia estar orando. E que se alguém fosse pego fazendo isso, teria uma pena de morte, né? Seria jogado à cova dos leões. E aí o que que acontece? Daniel, como sempre, Daniel não temeu e permaneceu sendo fiel em suas orações. E com tudo isso, ele foi sentenciado, né? Porque o rei Dário, apesar de gostar muito de Daniel, mas ele tinha promulgado uma lei e ele não poderia deixar de cumprir. Então, Daniel foi jogado à cova dos leões. Mas o que chama atenção nesse versículo, nessa passagem em questão de Daniel, é que a Bíblia relata pra gente que Daniel, ele dormia tranquilamente na cova dos leões, enquanto o rei Dário passou a noite sem sono acordado no palácio, arrodeado de luxo, de conforto, ele não dormiu, né? Então isso traz uma reflexão muito forte pra gente. Então essa experiência de Daniel, ela serve para nos mostrar, né, que quando a gente tem Deus na nossa vida, quando a gente tem a nossa fé, a nossa confiança em Deus, embora que a gente esteja numa situação desconfortável, né, arrodeado de leões famintos dentro de uma cova, mas Deus ele cuida da gente a ponto de nos dar uma noite de sono tranquila. E quando a gente não tem essa mesma fé, essa mesma confiança em Deus, não importa se a gente está dentro de um palácio arrodeado de luxo, de conforto, a gente não tem sono, porque a gente não tem paz. Então eu queria deixar essa meditação para vocês, né, nesse fim de semana, que a gente confie, porque quando a gente fica preocupado, é como se a gente estivesse dizendo para Deus que não confia, que Ele não está prestando atenção, que a nossa vida não está sob os cuidados dele. Mas quando a gente entrega a Ele verdadeiramente, quando a gente confia nele verdadeiramente, meio aos problemas, ao caos aparente aos nossos olhos, Ele consegue nos tranquilizar e nos dar o descanso. Então, descansa no Senhor, confia, porque Ele está cuidando de tudo. Ele está no controle da nossa vida. Então, fica firme aí. Um beijo e bom fim de semana para vocês.